Como o jogador Serginho morreu? Serginho foi um jogador de futebol, que atuou na posição de zagueiro dentro do futebol brasileiro. Ele dedicou parte de sua carreira a defender o time do São Caetano, conseguindo se tornar um dos líderes no melhor momento da história do clube. Paulo Sérgio de Oliveira Silva, mais conhecido como Serginho, nasceu em 19 de outubro de 1974, na cidade de Vitória, no Espírito Santo. Ele era filho de Virgílio Silva e Ana Oliveira. Serginho teve uma infância humilde, sua família era numerosa, e além de Serginho, seus pais tiveram mais 10 filhos, 6 homens e 4 mulheres. O futebol sempre esteve presente como a principal brincadeira entre os meninos, praticamente todos eles sonharam em seguir a profissão de jogador. Apesar do interesse familiar no esporte, foi Serginho que começou a se destacar nos campos de várzea de seu bairro. Desde novo, seu porte físico já chamava a atenção em relação ao das outras crianças. Serginho era muito mais alto, e tinha as pernas longas, o que lhe dava vantagem durante as partidas. Foi graças a essas características que Serginho começou a se inserir dentro do futebol profissional. Embora fosse oriundo do Espírito Santo, ele iniciou sua carreira no esporte atuando por times de Minas Gerais. Em 1994, ele é contratado para jogar sua primeira temporada como profissional, no Clube Atlético Patrocinense. Devido à inexperiência, Serginho acabou sendo pouco utilizado nessa temporada. No ano seguinte, ele se transfere para o Social Futebol Clube, onde começa a ter mais oportunidades de mostrar seu futebol. Nesse período de início de carreira, Serginho conhece Elaine Cristina de Castro Cunha, com quem se casa e terá junto dela, seu único filho que recebeu seu nome, Paulo Sérgio. Como acontece com a maioria dos jogadores que atuam em times menores do futebol brasileiro, que perdem no final da temporada seu vínculo com o clube, o mesmo aconteceu com Serginho, que permaneceu pelos próximos 5 anos, jogando em diversos times do futebol brasileiro. Entre esses times, se destaca sua temporada no Mogi Mirim, Ipatinga e Araçatuba. Em 1999, as coisas vão começar a melhorar na carreira de Serginho, quando o zagueiro é contratado pelo time do São Caetano. Sua chegada ao clube coincidiu com o melhor momento da equipe do ABC Paulista em toda a sua história. Os dirigentes do clube estavam decididos em montar um time forte, que pudesse alcançar a primeira divisão do futebol nacional, e Serginho foi contratado, devido à sua postura séria, que transmitia segurança para a equipe e para os torcedores. Um verdadeiro xerife da zaga. Apesar da liderança de Serginho na zaga, o São Caetano não conseguiu a tão sonhada vaga para a série principal do futebol brasileiro. Embora tenha liderado com folga a primeira fase do campeonato, o time acabou perdendo desempenho ao longo das partidas, e acabou sendo eliminado pelo Santa Cruz. Mesmo não alcançando os objetivos para aquele ano, os dirigentes do São Caetano acreditaram na capacidade da equipe, e no ano seguinte, o time começou a trazer resultados. Logo no início do ano de 2000, Serginho ganhou seu primeiro título com a equipe, conquistando a Série A2 do Campeonato Paulista. Nesse mesmo ano, Serginho começa a ficar cada vez mais conhecido no cenário do futebol nacional, quando ajuda seu clube a chegar na final da Copa João Havelange. A trajetória do São Caetano no torneio foi de superação. O time conseguiu o vice-campeonato do módulo amarelo, e teve acesso ao mata-mata decisivo da competição, jogando contra os melhores times do país da época. Serginho demonstrou uma forte personalidade, ao enfrentar grandes jogadores da história do futebol como Ronaldinho Gaúcho, Romário e muitos outros. O time de Serginho acabou surpreendendo a todos ao chegar à final, eliminando equipes tradicionais como Fluminense, Palmeiras e Grêmio no processo. A final do campeonato, que aconteceu entre o time do São Caetano e do Vasco da Gama, foi marcada pela queda de um alambrado no estádio São Januário, o que fez com que a partida fosse paralisada. O incidente resultou em mais de 160 feridos, e levou a uma série de complicações, incluindo a extensão de contratos de jogadores, e a reprogramação da partida final para o ano seguinte, em 2001, no Maracanã. Depois de muitas polêmicas, o resultado final da partida ficou em 4-2, fazendo com que o Vasco se consagrasse campeão do torneio. Embora o São Caetano não tenha conseguido o título, o clube se tornou uma referência no futebol brasileiro, e no campeonato seguinte conseguiu novamente o vice-campeonato do Brasileirão.
Em 2002, Serginho junto de seus companheiros conseguem outro feito inédito, ao chegar na final da Libertadores da América. Mesmo disputando o torneio mais difícil do continente, e enfrentando adversários que muitas vezes utilizavam de entradas fortes, Serginho conseguiu se equiparar a outros jogadores, fazendo com que as outras equipes respeitassem o São Caetano como qualquer grande equipe do futebol brasileiro. O clube chegou até a final do campeonato perdendo novamente o título, numa disputa de pênaltis para o Olímpia do Paraguai. Em 2004, Serginho ganhou seu último título, ao vencer o Campeonato Paulista, numa partida disputada contra o Paulista de Jundiaí. Com os bons resultados dentro de campo, Serginho conseguiu dar uma melhora na condição de vida de sua família. Casado e com um filho pequeno, essa fase de sua vida estava repleta de alegrias e sonhos, porém os problemas com sua saúde vão começar a aparecer. Na pré-temporada de 2004, Serginho, após realizar exames, foi diagnosticado com arritmia no coração, e apesar do diagnóstico, os médicos tranquilizaram o jogador, falando que as chances de acontecer algo eram muito pequenas. Mesmo assim, Serginho foi liberado pelos médicos para continuar jogando futebol. Embora o zagueiro tenha ficado preocupado, ele não pretendia parar com o futebol, ainda mais na melhor fase de sua carreira. O jogador continuou atuando durante toda a temporada de 2004. Devido aos bons resultados de anos anteriores, o São Caetano estava com sua agenda de partidas lotadas, e mesmo com o diagnóstico de arritmia, Serginho era titular em quase todas as partidas. Até que em 27 de outubro de 2004, Serginho vai perder sua vida dentro de campo. Nesse dia, seu clube estava disputando uma partida válida pelo Campeonato Brasileiro contra o São Paulo, no estádio do Morumbi. Ambos os times estavam em excelente fase, e a partida transcorreu com os dois times buscando a vitória. Foi quando aos 14 minutos do segundo tempo, o zagueiro caiu desacordado. Assim que seus companheiros perceberam que sua queda foi involuntária, começaram a pedir a entrada dos médicos, que foi autorizada pelo juiz da partida. Quando os médicos do São Caetano chegaram até ele, perceberam que o jogador estava sofrendo uma parada cardíaca e começaram a realizar os primeiros socorros, fazendo respiração boca a boca e massagem cardíaca. Devido à gravidade do estado de saúde do jogador, ele precisou ser levado o mais rápido possível para um hospital, porém na época não havia desfibriladores e ambulâncias dentro dos estádios de futebol, o que prejudicou no seu atendimento. Serginho chegou a ser levado para o Hospital São Luís, mas poucos minutos depois de dar entrada, foi declarado morto pela equipe médica. Serginho morreu no dia 27 de outubro de 2004, devido a uma parada cardiorrespiratória. Ele estava com 30 anos. Com a morte trágica do zagueiro, a diretoria do São Caetano desejava que seu velório acontecesse na sede do clube, já os pais do jogador queriam que ele fosse enterrado no Espírito Santo. Porém a esposa de Serginho decidiu que seu velório seria na cidade onde ela nasceu em Coronel Fabriciano, em Minas Gerais. Serginho foi velado no ginásio da cidade, e estiveram presentes populares, além da família, dirigentes e jogadores de futebol do São Caetano. O corpo do jogador foi enterrado no cemitério do Vale da Saudade, em Coronel Fabriciano. O legado de Serginho foi além de sua contribuição dentro de campo, ele se tornou um símbolo de mudança na maneira como o futebol lida com a saúde dos jogadores. A tragédia ressaltou a necessidade de uma abordagem mais rigorosa e cuidadosa em relação à saúde dos atletas, levando a uma reforma nas práticas médicas esportivas. A memória de Serginho permanece viva entre seus entes queridos, companheiros de equipe e fãs. Ele é lembrado não apenas como um jogador talentoso, mas como uma pessoa querida por todos no clube, destacando-se por seu caráter e espírito de equipe. E foi assim que o jogador Serginho morreu. Se você gostou, deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.